Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus companheiros de leitura. Preparados para mais um bloco de leituras, mais um bloco de capítulos de Ramsés, o Templo de Milhões de Anos? Mais uma vez eu vou agradecer demais a participação de vocês, os comentários. Muito, muito obrigada. Continuem curtindo, compartilhando, salvando o vídeo, se inscrevendo no canal. Eu agradeço de coração. E isso incentiva e estimula para quem produz conteúdo no YouTube e nos outros aplicativos. Gente, eu não tenho muito o que ficar falando hoje não. Eu tô louca para começar essa leitura, porque chegamos praticamente na metade do livro. E eu adoro essa coleção. Então eu já vou começar direto, tá bom? Um beijo para quem tá me acompanhando. Obrigada mais uma vez pelos comentários. Ah, esqueci. Quer acompanhar pelo Quai? Todo dia eu posto 10 minutos de cada leitura para vocês. O link tá aí na descrição do vídeo. Vambora. Capítulo 20. O vinho era excepcional. A peça de carne saborosa. O purê de favas muito bem temperado. Pode-se falar tudo sobre Shenar, pensou Meba. Mas ele é perfeito como anfitrião. A refeição agrada-lhe? Perguntou o irmão mais velho de Ramsés. Meu caro amigo, está uma maravilha. Seus cozinheiros são os melhores do Egito. O elegante sexagenário, veterano nas manhas da diplomacia depois de longos anos passados à frente do Ministério dos Negócios Estrangeiros, estava sendo sincero. Shenar não poupava na qualidade dos produtos que oferecia aos seus convidados. A política do rei não lhe parece incoerente? Perguntou Meba. Ele é um homem difícil de assimilar os assuntos. A crítica sutil agradou ao diplomata, cujo rosto largo e tranquilo revelava sinais pouco habituais de nervosismo. No geral, muito reservado, Meba perguntava a si próprio se Shenar, para viver em paz e não perder nenhum privilégio, não se aliara ao campo dos partidários de Ramsés. No entanto, as palavras que acabava de pronunciar pareciam indicar o contrário. Não aprovo de forma alguma a série de nomeações intempestivas que obriga excelentes servidores do Estado a deixarem as suas funções para os mesmos serem relegados a postos subalternos. Sou da mesma opinião, Meba. Ramsés nomeou um jardineiro ministro da Agricultura. Que disparate! Só quero ver quando chegar a vez do meu ministério. É precisamente sobre este assunto que queria lhe falar. Meba empertigou-se todo e ajeitou a espalhafatosa peruca que usava durante todo o ano, mesmo na época dos fortes calores. Tem alguma informação confidencial que me interesse? Vou relatar a situação nos seus mínimos detalhes, para lhe permitir apreciar a situação com lucidez. Ramsés convocou-me ontem. Uma ordem brutal, sem discussão. Deixando tudo o que estava por fazer, dirigi-me ao palácio, onde ele me fez esperar por mais de uma hora. Não ficou preocupado? Sim, confesso que fiquei. O seu sardo, Serra Mana, revistou-me sem consideração, apesar dos meus protestos. Revistou você? O irmão do rei? Será que caímos assim tão baixo? Receio que sim, Meba. Mas você protestou junto ao rei. Não me deixou falar. Está tão seguro de si que não sente mais respeito pelos outros. Sete teria condenado essa atitude. Infelizmente, meu pai já não é deste mundo, e Ramsés agora está no trono. Os homens passam, as instituições ficam. Um dignitário com o seu valor atingirá um dia a função suprema. Os deuses decidirão. Não quer continuar a falar sobre o meu caso particular? Ah, sim, tem razão. Enquanto eu tremia de vergonha e indignação depois daquela inóbil revista, Ramsés anunciou que me nomeava ministro dos negócios estrangeiros. Meba empalideceu. Você no meu lugar?
É incompreensível? Compreenderá melhor quando souber que não sou, a seus olhos, senão um homem de palha, enquadrado pelos seus esbirros, que não me permitirão qualquer iniciativa. Você não teria tido a coluna vertebral tão flexível, meu caro Meba, e eu sou apenas um testa de ferro. Os governos estrangeiros ficarão honrados em verem o interesse que Ramsés concede a este ministério, nomeando para ele o irmão, mas saberem que estou de pés e mãos atados. Meba estava abatido. Então já não sou nada, tal como eu, apesar das aparências. Esse rei é um monstro. Aos poucos, muitos homens de valor o descobrirão. É por isso que não devemos ceder ao desânimo. O que tem para propor-me? Deseja reformar-se ou lutar ao meu lado? Posso prejudicar Ramsés. Finja retirar-se e aguarde as minhas instruções. Meba sorriu. Ramsés talvez faça mal em subestimar você. À frente deste ministério, mesmo muito controlado, hão de surgir as oportunidades. É muito perspicaz, meu caro amigo. E se me falasse agora do funcionamento deste grande corpo de Estado que com tanto talento você dirigiu? Meba não se fez de rogado. Shenar omitiu dizer-lhe que tinha um aliado precioso, proporcionando-lhe o domínio da situação. A traição de Asha devia permanecer guardada como o seu mais precioso segredo. Segurando Lita pela mão, o mago Ofir caminhava devagar pela rua principal da Cidade do Sol, a capital abandonada de Akhenaton, o faraó herético e de sua esposa Nefertiti. Nenhuma das construções fora destruída, mas a areia entrava pelas portas e janelas quando o vento do deserto soprava suas rajadas. Situada a mais de 400 quilômetros ao norte de Tebas, a cidade estava deserta há cerca de 50 anos. Depois da morte de Akhenaton, a corte abandonara aquele majestoso local no Médio Egito para se instalar na cidade de Amon. Os cultos tradicionais haviam sido restaurados, os antigos deuses novamente velados em detrimento de Aton, o disco solar, encarnação do Deus único. Akhenaton não fora suficientemente longe. O próprio disco traía a verdade. O Deus único estava além de qualquer representação ou símbolo, pois residia no céu, e a espécie humana na terra. Fazendo viver nela os deuses, o Egito opunha-se à adoção universal do Deus único. O Egito devia ser destruído. Ofir era descendente de um conselheiro líbio de Akhenaton, que passara longas horas em companhia do monarca. Akhenaton ditara-lhe poemas místicos que o estrangeiro se comprometera a difundir por todo o Oriente Próximo, e mesmo entre as tribos do Sinai, em particular os hebreus. Fora o general Horemheb, o verdadeiro fundador da dinastia a que pertenciam Sete e Ramsés, que fizera desaparecer o antepassado de Ofir, considerado um temível agitador e praticante de magia negra, culpado de ter influenciado Akhenaton a ponto de fazê-lo esquecer os deveres do cargo que assumira. É certo que essas foram realmente as intenções do Líbio: apagar as humilhações sofridas pelo seu povo, enfraquecer o Egito, aproveitar a frágil saúde de Akhenaton para convencê-lo a abandonar qualquer política de defesa. A manobra estivera prestes a ter êxito. Hoje, Ofir retomava o prumo. Não herdara a ciência do seu predecessor e os seus talentos de feiticeiro? Detestava o Egito tanto quanto ele e encontraria no seu ódio a capacidade de destruí-lo. Vencer o Egito era abater o faraó, era abater Ramsés. O olhar de Lita permanecia vazio. No entanto, Ofir
Ia-lhe descrevendo todos os edifícios oficiais, todas as vilas dos nobres, fazia-a descobrir os bairros dos artífices e dos comerciantes, inclusive o parque zoológico, onde Akhenaton reunira espécies raras. Durante horas, Ofir e Lita vaguearam pelo palácio vazio, onde o rei e Nefertiti haviam brincado com as filhas, uma das quais era a avó da jovem. Durante essa nova visita à Cidade do Sol, que se ia degradando ano após ano, Ofir achou Lita mais atenta, como se seu interesse pelo mundo exterior finalmente despertasse. Demorou-se no quarto de dormir de Akhenaton e Nefertiti, inclinou-se para um berço desarmado e então chorou. Quando as lágrimas cessaram, Ofir tomou-a pela mão e levou-a até um ateliê de escultura. Lá encontravam-se várias cabeças femininas, em gesso, guardadas em caixas. Cabeças que tinham posado antes de serem modeladas numa pedra nobre. O mago retirou-a uma a uma das caixas. De repente, Lita acariciou uma das cabeças de gesso, cujo rosto era de sublime beleza. Nefertiti, murmurou. A seguir, a mão deslocou-se para outra cabeça, bem menor e com traços de notável delicadeza. Meritaton, a bem-amada de Aton, minha avó, e esta é a irmã. Lá, a outra irmã, a minha família esquecida, está de novo perto de mim, tão perto. Lita apertou as cabeças de gesso de encontro ao peito, mas uma escapuliu-lhe e quebrou-se ao cair no chão. Ofir receou uma crise de nervos, mas a jovem não esboçou sequer um gesto de surpresa, permanecendo imóvel durante um longo minuto. De repente, arremessou as outras cabeças de encontro à parede e pisou nos cacos. O passado está morto, pois acabo de matá-lo, declarou, os olhos parados. Não, objetou Ofir. O passado não morre nunca. A sua avó e a sua mãe foram perseguidas porque acreditavam em Aton. Fui eu que a recolhi, Lita. Fui eu que a arranquei do exílio e da morte certa. É verdade. Lembro-me. A minha avó e a minha mãe estão enterradas lá embaixo nas colinas, e eu devia ter ido me juntar a elas há muito tempo. Mas você se comportou como um pai. Chegou o tempo da vingança, Lita. Se você só teve infelicidade e sofrimento em vez de viver uma infância feliz, foi por causa de Sete e de Ramsés. O primeiro já morreu. O segundo está oprimindo um povo inteiro. Devemos puni-lo. Você tem que castigá-lo. Quero passear na minha vila. Lita tocou nas pedras dos templos e nas paredes das casas como se tomasse posse da cidade morta. Ao pôr do sol, subiu para o terraço do palácio de Nefertiti e contemplou o seu reino fantasmagórico. A minha alma está vazia, Ofir, e o seu pensamento a preenche. Desejo vê-la reinando, Lita, a fim de que imponha a crença do Deus único. Não, Ofir, isso é apenas um discurso. Uma única força o está movendo, o ódio, porque o mal está em você. Recusa-se então a ajudar-me? A minha alma está vazia, mas você a preencheu com o seu louco desejo de fazer mal. Moldou-me pacientemente como um instrumento da sua vingança e da minha. Hoje estou pronta para combater como a lâmina afiada de uma espada. Ofir ajoelhou-se e deu graças a Deus. As suas preces tinham sido ouvidas. Fim do capítulo 20. Capítulo 21.
A taberna era animada pelos meneios sensuais de um grupo de bailarinas profissionais, onde se misturavam egípcias do delta e núbias de pele de ébano. A flexibilidade das jovens fascinou Moisés, sentado a uma mesa no fundo do estabelecimento, diante de um copo de vinho de palma. Depois de um dia difícil, durante o qual evitara, no último instante, 2 acidentes, o hebreu sentia a necessidade de estar só no meio de um lugar barulhento, vendo os outros se divertirem, mas sem ele próprio tomar parte na diversão. Então, percebeu, não longe de sua mesa, um estranho casal. A mulher era jovem, loura, de formas volumosas, atraente. O homem, muito mais velho do que ela, tinha um rosto inquietante, magro, maçãs do rosto salientes, nariz aquilino, lábios muito finos, queixo pronunciado, lembrando bem uma ave de rapina. Por causa do barulho, Moisés não conseguia ouvir-lhes a conversa. Captava apenas trechos incoerentes de um lento discurso proferido pela voz monótona do homem. As bailarinas núbias convidaram os clientes para dançar. Um deles, um quinquagenário embriagado, pousou a mão sobre o ombro direito da mulher loura e convidou-a. Surpreendida, ela o repeliu. Irritado, o bêbado insistiu. O amigo da mulher estendeu a mão direita na direção do importuno, que recuou cerca de 1 metro, como se agredido por um violento soco. Assustado, o bêbado balbuciou algumas palavras de desculpa e afastou-se. O homem de rosto inquietante agira rápido e com discrição, mas Moisés não se enganara. O estranho personagem parecia dispor de grandes poderes. Quando o homem e a mulher saíram da taberna, Moisés os seguiu. Dirigiram-se para o sul do aglomerado tebano antes de desaparecerem em um bairro popular formado por pequenas casas de um andar, separadas por estreitas ruelas. Por alguns instantes, o hebreu julgou tê-los perdido de vista, mas ouviu os passos decididos do homem. Àquela hora da noite, o local estava deserto. Um cão ladrou e morcegos passaram por ele rasantes. Quanto mais Moisés se aproximara, mais aguçava-se a sua curiosidade. Viu novamente o estranho casal que se esgueirava por entre casebres a serem demolidos brevemente, para darem lugar a novas habitações. Ninguém vivia ali. A mulher empurrou uma porta que rangeu, perturbando o silêncio da noite. O homem havia desaparecido. Moisés deteve o passo. Deveria entrar e interrogá-los, perguntar-lhes quem eram e por que se comportavam tão estranhamente. Compreendeu então o caráter grotesco da sua atitude. Não só não pertencia à guarda do palácio, como também não tinha nada que se intrometer com a vida privada das pessoas. Que gênio mau o tinha impelido a fazer aquela estúpida perseguição? Furioso consigo mesmo, deu meia volta. Inesperadamente, o homem com cara de ave de rapina apareceu à sua frente. Estava nos seguindo, Moisés? Como sabe meu nome? Apenas perguntei na taberna. Você é amigo de Ramsés. Portanto, é um personagem célebre. E quem é você? Por que estava nos seguindo? Um pequeno impulso. Explicação pouco convincente. No entanto, é verdade. Não acredito em você. Sai da minha frente. O homem estendeu a mão. A areia à frente de Moisés moveu-se e surgiu uma serpente com chifres, dardejando uma língua furiosa. É apenas um truque de magia, repeliu o hebreu. Não se aproxime, porque ela é bem real. Limitei-me a despertá-la. O hebreu voltou-se. Outro réptil o ameaçava. Se quer sobreviver, entre na minha casa.
A porta rangente abriu-se. No espaço estreito da ruela não havia meio de Moisés escapar dos répteis, e Setaol não estava por perto. Por fim, entrou num compartimento de teto baixo e chão de terra batida. O homem o seguiu e fechou a porta. Não tente fugir ou as serpentes o picarão. Quando eu decidir, elas dormirão. O que deseja? Falar. Poderia derrubá-lo com um único soco. O homem sorriu. Lembre-se do que viu na taverna. Por isso não se arrisque. A jovem loura estava em um canto do quarto e escondia o rosto com um pedaço de pano. Ela está doente? Não, apenas não suporta a escuridão. Logo que o sol nasce, ela fica melhor. E então, vai dizer-me quem é e o que deseja de mim? O meu nome é Ofir, nasci na Líbia e pratico a magia. Em que templo pratico o ofício? Em nenhum? Então está na ilegalidade? Esta jovem e eu nos escondemos e nos deslocamos permanentemente. Tem cometido algum outro delito? O de não partilhar a fé de Sete e a de Ramsés? Moisés ficou atordoado. Não compreendo. Esta mulher frágil e ferida chama-se Lita. É a neta de Merit Aton, uma das 6 filhas do grande Akenaton, morto há 55 anos na Cidade do Sol e simplesmente retirado dos anais reais por ter tentado impor ao Egito a ideia do Deus único, Aton. Pelo que sei, nenhum dos seus partidários foi perseguido. Não será o esquecimento o pior dos castigos? A rainha Kessa, esposa de Tutankhamon e herdeira do trono do Egito, foi injustamente condenada à morte. Nota de rodapé. Seu destino é evocado no romance A Rainha do Sol, também de autoria de Christian Jacques. Voltando ao texto, E a ímpia dinastia fundada por Horemheb apoderou-se das 2 terras. Se a justiça existisse, seria Lita a subir ao trono. Está conspirando contra Ramsés? Ofir sorriu de novo. Sou apenas um velho mago? Lita está fraca e desesperada. O poderoso faraó do Egito nada tem a recear de nós. No entanto, surgirá uma verdadeira força que o aniquilará e imporá a sua lei. Quem? O verdadeiro Deus, Moisés? O Deus único cuja cólera em breve se abaterá sobre todos os povos que não se prostrarem perante ele? As graves inflexões da voz de Ofir tinham feito tremer as paredes do casebre. Moisés sentiu um medo estranho, horrível, mas ao mesmo tempo fascinante. Você é hebreu, Moisés. Eu nasci no Egito. Tal como eu, não passa de um exilado. Procuramos uma terra pura que não tenha sido conspurcada por dezenas de divindades. Você é hebreu, Moisés. O seu povo sofre. Ele quer ressuscitar a religião dos seus ancestrais e assim continuar os grandes desígnios de Akenaton. Os hebreus são felizes no Egito. Além do mais, são bem pagos e bem alimentados. A parte material não lhes basta. Se está tão convencido disso, torne-se o seu profeta. Não passo de um líbio e não possuo a sua autoridade nem a sua fama. Você está delirando, Ofir. Transformar os hebreus numa facção hostil a Ramsés seria conduzi-los ao extermínio. Nenhum deles deseja revoltar-se ou abandonar o país. E eu sou amigo de um faraó que está destinado a fazer um grande reinado. Arde em você uma chama, Moisés, como ardia no coração de Akenaton.
Aqueles que compartilhavam do seu ideal não desapareceram e estão começando a reagrupar-se. Então você e Lita não estão sozinhos. Temos de mostrar-nos muito prudentes, mas todos os dias adquirimos amizades preciosas. A religião de Akhenaton é a do futuro. Talvez essa não seja a opinião de Ramsés. Como é amigo do novo monarca, compete a você convencê-lo. E quanto à minha? Os hebreus imporão a supremacia do seu Deus único ao mundo inteiro e você se tornará seu líder. A sua profecia é ridícula, mas se realizará. Não tenho a mínima intenção de me voltar contra o rei. Então que se afaste do nosso caminho e será poupado. Continua delirando, Ofir. É melhor você voltar para o seu país. A Terra Nova ainda não existe, mas será você que a descobrirá. Tenho outros projetos. Acredita num só Deus, não é verdade? Moisés sentiu-se perturbado. Não sou obrigado a lhe responder. Não fuja ao seu destino, Moisés. Vá embora, Ofir. Moisés dirigiu-se para a porta. O mago não o impediu. As serpentes regressaram ao seu esconderijo. Pode sair sem receio. Adeus, Ofir. Até breve, Moisés. Fim do capítulo 21. Capítulo 22. Pouco antes da madrugada, o sacerdote Bachem saiu da casa atribuída à sua função, lavou o corpo depilado, vestiu um saiote branco e com um vaso dirigiu-se para o lago sagrado, sobrevoado por dezenas de andorinhas que anunciavam o nascer do dia. O grande lago, ao qual se chegava por escadas de pedra dispostas nos 4 cantos, continha a água do Noum, inesgotável oceano de energia do qual brotavam todas as formas de vida. Bachem recolheria um pouco do precioso líquido que seria utilizado para numerosos rituais de purificação celebrados no templo coberto. Lembra-se de mim, Bachem? O sacerdote voltou a cabeça na direção do homem que se aproximava, vestido com um simples sacerdote puro. Ramsés, quando você era meu instrutor no exército, nós dois lutamos e a luta ficou empatada. Bachem curvou-se. O meu passado desapareceu, majestade. Hoje pertenço a Karnak. O ex-encarregado das estrebarias, cavaleiro emérito de rosto largo e desagradável, voz rouca e aspecto rude, parecia compenetrado na sua nova função. Karnak não pertence ao rei? Com toda certeza, majestade. Lamento perturbar a sua serenidade, Bachem, mas tenho que saber se você é amigo ou inimigo. Por que haveria de ser inimigo do faraó? Por acaso sabe que o grande sacerdote de Amon está contra mim? As querelas da hierarquia. Não se esconda atrás de palavras ocas, Bachem. Não há lugar para 2 senhores neste país. O ex-instrutor pareceu desarmado. Acabo de passar os primeiros graus e... Se você é meu amigo, Bachem, deverá ser também meu aliado na luta que estou iniciando. Como? Esse templo deve ser um local de correto procedimento, assim como todos os outros santuários do Egito. Se não fosse, qual seria a sua reação? A minha reação seria de curtir o couro dos culpados. É o auxílio que lhe peço, Bachem. Dê-me a certeza de que ninguém aqui trai a lei de Maat. Ramsés afastou-se, seguindo pela borda do lago sagrado com passos tão regulares
quanto os dos outros sacerdotes que vinham encher os seus vasos com a água purificadora. Bachem não conseguiu tomar uma decisão imediata. Karnak tornara-se a sua morada e o mundo em que gostava de viver. Mas a vontade do faraó não consistia no valor sagrado por excelência? Em Tebas, o mercador sírio Raia adquirira 3 belas tendas no centro da cidade. Os cozinheiros das famílias nobres vinham ali comprar conservas de carne de excelente qualidade, enquanto as patroas lançavam olhares pelos elegantes e bem confeccionados vasos asiáticos. Desde o fim do luto que os negócios haviam recomeçado. Simpático, gozando de excelente reputação, Raia podia contar com uma clientela fiel cada vez mais numerosa. Por isso, não deixava de felicitar e aumentar os seus empregados que, por sua vez, não poupavam elogios ao Sírio. Depois que o barbeiro se fora, após ter aparado a ponta da sua fina barba, Raia debruçara-se sobre as suas contas, exigindo que ninguém o incomodasse. O mercador limpou a testa. Mal suportava o calor do verão e ainda mais pelo fracasso de ter que pagar a um mancebo grego para poder entrar no gabinete de Ramsés e fazer o inventário das pastas que o jovem monarca tencionava tratar com prioridade. Fracasso previsível, na verdade. Raia queria mesmo era testar as medidas de segurança tomadas por Ramsés e Serramana. Infelizmente, pareciam muito eficazes. Não seria fácil obter informações de confiança, embora a corrupção continuasse a ser o melhor recurso. O sírio encostou o ouvido à porta do gabinete. Nem o mínimo ruído na antecâmara. Ninguém o estava vendo. Por precaução, subiu em um tamborete e olhou por um minúsculo orifício aberto na divisória. Com tranquilidade, entrou na despensa onde se acumulavam os pequenos vasos de alabastro provenientes do sul da Síria, aliada do Egito. As belas damas adoravam-nos. Raia só os colocava à venda um de cada vez. Procurou então o que estava marcado com um discreto pontinho vermelho por baixo do rebordo do gargalo. Dentro, uma tabuazinha de madeira comprida com as características do objeto: altura, largura da boca, no meio e na base, dimensões e valor. Havia também vários números em código que Raia traduziu em linguagem corrente. A mensagem dos seus patrões hititas era bastante clara: lutar contra Ramsés, apoiar Shenar. Magnífica peça, considerou Shenar, passando a mão amorosamente pelo bojo do vaso que Raia lhe oferecia, à vista e na presença de uma clientela afortunada que não se atrevia a cobrir a oferta do irmão mais velho de Ramsés. É a obra-prima de um velho artífice, cioso dos seus segredos. Ofereço-lhe 5 vacas leiteiras da melhor raça, uma cama de madeira de ébano, 8 cadeiras, 20 pares de sandálias e um espelho de bronze. Raia curvou-se. O senhor é muito generoso. Poderia fazer-me o favor de colocar o seu selo sobre o meu registro? O mercador convidou Shenar a encaminhar-se até o fundo da loja. Ali poderiam falar em voz baixa sem serem ouvidos. Tenho uma excelente notícia. Os nossos amigos estrangeiros apreciam muito a sua iniciativa e estão decididos a ajudá-lo. Quais as condições? Sem condições nem restrições. Está me fazendo sonhar? Negociaremos mais tarde. Por ora, trata-se de um acordo de princípios e considere-o como uma grande vitória. As minhas felicitações, senhor. Sinto-me como se já estivesse falando com o futuro senhor do país, mesmo que o caminho a percorrer ainda seja longo. Shenar sentiu-se dominado por uma espécie de embriaguez. Aquela aliança secreta com os hititas era tão eficaz e perigosa quanto um veneno mortal. Competia-lhe saber utilizá-la para destruir Ramsés,
mas sem prejudicar e sem enfraquecer muito o Egito. Uma experiência tão perigosa quanto a de um equilibrista sobre um abismo que sabia ser capaz de executar. Qual é a sua nova mensagem? Perguntou Raya. Transmita-lhes a minha gratidão e diga-lhes que estou trabalhando ativamente, como ministro dos negócios estrangeiros. O espanto desenhou-se no rosto do sírio. O senhor conseguiu o lugar! Sob forte vigilância. Os meus amigos e eu contamos com o senhor para que o desempenhe da melhor forma possível. Que os seus amigos não hesitem em fazer incursões nos protetorados egípcios mais fracos, em comprar príncipes e tribos que julgam controlar o Egito e que façam espalhar o máximo de falsos rumores. De que gênero? Grandes conquistas territoriais, anexação total da Síria, invasão dos portos libaneses, quebra do moral de soldados egípcios que moram no estrangeiro. É preciso assustar Ramsés e fazê-lo perder o sangue frio. Permita-me aprovar humildemente a sua estratégia. Tenho muitas outras ideias, Raya. Ao me escolherem, os seus amigos não se enganaram. Confesso, acredite-me, que as minhas modestas recomendações não foram inúteis. Ao meu pagamento oficial acrescentarei um saco de ouro da Núbia. Shenar saiu dos fundos do estabelecimento. O seu elevado título de nobreza não o permitia discutir durante muito tempo com um mercador, mesmo conhecendo-se a sua paixão por vasos exóticos. Deveria informar ao diplomata Asha sobre a aliança secreta com o inimigo hitita? Não. Isso seria um erro. Seria preferível limitar ao máximo a sua rede de partidários, pois a manobraria com muito mais eficácia e evitaria eventuais falhas. Sob a doce sombra de um sicômoro, a rainha Toia escrevia a crônica do reinado de Sete. Rememorava os grandes feitos de uma época abençoada, durante a qual o Egito conhecera a felicidade e a paz. Cada um dos pensamentos do seu marido, cada um dos seus gestos gravaram-se em sua memória. Estivera atenta às suas esperanças e também às suas angústias, e preservara a recordação dos momentos de intimidade em que suas almas se uniam. Sete sobrevivia no seu frágil corpo. Quando viu Ramsés caminhar na sua direção, Toia detectou todo o intacto poder do rei defunto. Na pessoa do jovem faraó não existia nenhuma das falhas que afetavam a maior parte das pessoas. Fora talhado como um bloco único, um obelisco, capaz de resistir a qualquer tempestade. A força da juventude aumentava-lhe mais ainda aquela aparência invulnerável. Ramsés beijou as mãos da mãe e sentou-se à sua direita. Está escrevendo durante todo o dia e também durante a noite. Me perdoaria se esquecesse algum detalhe? Você está com ar preocupado. Para Toia, o filho era como um livro aberto. O grande sacerdote de Amon está desafiando a autoridade do rei. Sete já o previra. Mais cedo ou mais tarde esse conflito seria inevitável. Como agiria ele em tal situação? Você não sabe? Só há uma linha de conduta possível, meu filho. Nefertari é da mesma opinião. Ela é a rainha do Egito, Ramsés, e como qualquer rainha, guardiã da regra. Não seria melhor agir com moderação? Quando é preciso preservar a estrutura de coesão de um país, não se pode agir com moderação. Demitir um grande sacerdote de Amon provocará terríveis perturbações. Quem é o faraó, meu filho? Você ou ele? Fim do capítulo 22. Capítulo 23. Os burros
em procissão, penetraram no recinto de Karnak. Guiados por um burro velho que, conhecedor de todos os grãos de poeira da estrada que ia da fábrica de tecidos ao templo, ensinara aos seus companheiros caminhar com um passo igual e digno. A encomenda era volumosa, e Bakren fora chamado com outro sacerdote para confirmar-lhe o recebimento nos armazéns de mercadorias. Cada peça de linho, destinada à confecção das indumentárias rituais, teria um número anotado num registro, indicando-lhe a proveniência e a qualidade. É uma ótima mercadoria, apreciou o colega de Bakren, um homenzinho de aspecto carrancudo. É novo por aqui? Cheguei há alguns meses. Gosta da vida em Karnak? Não tenho do que reclamar. Além do seu serviço no templo, exerce alguma outra profissão? O meu passado está esquecido, então pedi para ficar servindo aqui definitivamente. Eu cumpro períodos de 2 meses nos armazéns e retorno à cidade como encarregado do controle das barcas. Não é cansativo. Aqui, pelo menos, nunca paramos. Por que impõe esta sobrecarga a si mesmo? Isso é problema meu. Eu trato dos tecidos de primeira qualidade, e você dos outros. Logo que o burro era descarregado, os empregados do armazém colocavam com cuidado a peça de tecido sobre um trenó forrado de pano. Bakren examinava-o e registrava-o numa pequena tábua de madeira, anotando a data de entrega. Parecia-lhe que o colega trabalhava pouco e passava a maior parte do tempo olhando em volta, como se estivesse sendo vigiado. Estou com sede, disse. Quer beber? Com muito gosto. O sacerdote, com aspecto de fuim, afastou-se. Como colocara a tábua de registros no dorso do velho burro, Bakren apressou-se em dar-lhe uma olhada. Continha apenas alguns sinais hieroglíficos completamente fantasiosos, ou seja, não havia qualquer relação com a entrega de linho de primeira qualidade. Quando o homem voltou com um odre de água fresca, Bakren recomeçara a trabalhar. Beba, é boa. Fazer-nos trabalhar com este calor é desumano. Os burros não se queixam. Você é um brincalhão. Já está terminando? Nem pensar. Depois é preciso vigiar a arrumação em todos os armazéns. O que fazemos com as tábuas? Dê-me a sua que vou entregá-la juntamente com a minha no gabinete de registro. O gabinete fica longe dos armazéns? Não muito, mas mesmo assim é preciso andar um bocado. Dividamos então as tarefas. Desta vez eu entrego as tábuas. Não, não, ninguém o conhece lá no gabinete. Então será uma boa ocasião para me apresentar. Eles têm lá as suas normas, não gostam de mudá-las. A rotina não lhe é cansativa? Obrigado pelo seu oferecimento, mas eu me arranjarei. O colega de Bakren pareceu muito atrapalhado. Colocou-se então de lado para que este não ouvisse escrever. Está com alguma cãibra, amigo? Não, estou bem. Tire-me uma dúvida. Você sabe escrever? Como que picado por uma cobra, o sacerdote voltou-se para Bakren. Por que está me fazendo essa pergunta? Vi a sua tábua em cima do burro. Você é muito curioso. Sempre haverá curiosos, e às vezes por nada. Se quiser, eu lhe gravo as inscrições corretas. Senão a sua tábua vai ser recusada e você terá aborrecimentos. Não se faça de desentendido, Bakren. O que devo entender? Ah, basta. Você também quer meter a mão. É normal, mas não perca tempo. Explique-se. O sacerdote, com aspecto de fuinha, aproximou-se de Bakren e falou-lhe em voz baixa. Esse tempo é rico, muito rico. Aqui nós os arranjamos. Algumas peças de linho a menos não arruinarão Karnak, e vendendo-as a bons clientes,
Fazemos um excelente negócio. Percebeu? O gabinete de registros está metido na transação? Somente um escriba e 2 armazenistas. Como as peças de linho não são registradas, então não existem, e assim podemos negociá-las discretamente. Não tem medo de ser apanhado? Não se preocupe. A hierarquia, a hierarquia tem outras preocupações. Quem lhe disse que eles não fecham os olhos? Enfim, que percentagem você quer? Bem, a melhor possível. Você é durão. Gosto disso. Vamos formar uma boa equipe. Daqui a alguns anos seremos donos de uma pequena fortuna e já não teremos mais necessidade de trabalhar aqui. Então vamos acabar essa entrega? Bachem concordou com a cabeça. Nefertari descansou a cabeça no ombro de Ramsés. O sol despontava, inundando o quarto com a forte claridade da manhã. Ambos veneravam este milagre cotidiano, essa vitória constante e renovada da luz sobre as trevas. Com a celebração dos rituais, o casal real associava-se à viagem da barca solar nos espaços subterrâneos e ao combate da tripulação divina contra o dragão gigantesco que tentava destruir a criação. Preciso da sua magia, Nefertari. Este dia pronuncia-se difícil. A sua mãe tem a mesma opinião que eu? Tenho a sensação de que vocês são cúmplices. A nossa visão é igual, confessou ela sorrindo. Os seus argumentos convenceram-me. Hoje vou demitir de suas funções o grande sacerdote de Amon. Por que esperou até agora? Precisava de uma prova do mau funcionamento da sua administração. Já conseguiu? Bachem, o meu instrutor militar que se tornou sacerdote, descobriu um tráfico de peças de linho no qual estão implicados diversos empregados de Karnak. Ou o grande sacerdote também é corrupto, ou não controla o seu pessoal. Tanto num caso como no outro, já não merece estar no domínio da sua hierarquia. Esse Bachem é um homem sério? É jovem, mas Karnak passou a ser toda a sua vida. A descoberta deste roubo fê-lo mergulhar num verdadeiro desespero. Considerava que não tinha o direito de se calar, então fui arrancando as palavras de sua boca uma a uma, para saber a verdade. Bachem nunca foi delator e muito menos ambicioso. Quando irá se encontrar com o grande sacerdote? Esta manhã mesmo. O confronto será difícil, porque ele vai negar qualquer responsabilidade e gritar que tudo é uma injustiça. O que receia? Que ele paralise a atividade econômica do templo e desorganize, pelo menos durante algum tempo, os circuitos alimentares. É o preço a pagar para evitar uma tentativa de divisão do país. O tom sério de Ramsés impressionou Nefertari. Não o considerava um tirano ávido de se desembaraçar de um rival incômodo, mas um faraó consciente da necessidade da união das duas terras e decidido a preservá-la, fossem quais fossem os riscos. Tenho uma confissão a fazer-lhe, disse ela sonhadora. Fez o seu próximo inquérito acerca de Karnak? Não. Então foi a minha mãe. E você fala por ela? Também não. Essa confissão tem qualquer coisa a ver com a minha entrevista com o grande sacerdote? Não. Ter a paciência? Mais uns meses. Estou grávida. Ramsés tomou Nefertari docemente nos braços, e a sua força tornou-se protetora. Exijo que os melhores médicos do reino tratem de você a cada momento. Não se preocupe. Como não hei de me preocupar? Espero que o nosso filho seja belo e vigoroso, mas a sua vida e a sua saúde interessam-me mais do que tudo. Não me faltará nada, fique tranquilo.
Posso ordenar que abrande desde já o seu ritmo de trabalho? Você toleraria uma rainha preguiçosa? Ramsés estava impaciente. O atraso do grande sacerdote de Amon começava a parecer um insulto. Que desculpa inventaria o prelado para justificar a sua ausência? Se lhe tivesse soado qualquer coisa acerca das revelações de Bachem, com certeza ele procuraria abafar o inquérito administrativo, destruindo as provas e afastando os culpados e também as testemunhas. Essas manobras retardárias iriam voltar-se contra ele. Quando o sol se aproximava do zênite, o quarto profeta de Amon solicitou audiência. O rei recebeu-o imediatamente. Onde está o primeiro profeta e grande sacerdote de Amon? Acaba de morrer, majestade. Fim do capítulo 23. Ai, 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 ai. Gente, olha, lendo esses capítulos, o que eu consigo identificar? E acho que vocês também. Acho não, acredito que vocês também. Corrupção existe em todo lugar, seja qual seja a era. Ai, caramba! Será que esse é o mal do ser humano? Olha. Ai, vamos lá. Eu quero saber o que vocês estão achando, o que vocês estão sentindo dessa leitura. Como vocês estão tendo as impressões sobre o reinado do Ramsés. Por favor, deixem seus comentários acerca da leitura, do conteúdo, para a gente conversar um pouquinho, trocar algumas ideias, tá bom? Um grande beijo para vocês, curtam o vídeo, compartilhem, salvem, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, me acompanhem pelo Quai, o link tá aí na descrição do vídeo. Muito, 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 muito obrigada. Uma ótima semana para todos vocês. Até amanhã, para quem vem na leitura de A Menina que Não Sabia Ler, volume 2. E até semana que vem, para quem vem acompanhar os capítulos 24 a 27. Beijo!